Salmo 139. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu Te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh Deus, como eu gostaria que Tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de Ti, contra Ti falam coisas ruins. Oh Senhor Deus, como odeio os que Te odeiam. Como desprezo os que são contra Ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, palavra viva, que nos alimenta, que nos fortalece, que é viva para todo sempre, que sempre tem uma aplicação em todos os momentos da nossa vida. Mas para compreendermos, nos alimentarmos da Tua palavra, nós, Senhor, necessitamos da Tua graça. Necessitamos da iluminação do Teu Espírito. E pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nesta hora sossegue ao nosso coração. Tome conta dos nossos pensamentos para compreendermos. Não permita, Deus, que o inimigo venha arrebatar essa semente que está sendo lançada nessa hora. Que esta Tua palavra, germinada pelo Teu Espírito em nossos corações,
cresça, fortaleça, produza uma árvore frondosa dentro de nós, que nos alimente e que produza frutos para fortalecer outras vidas. Ilumina-nos com teu Santo Espírito, para que o teu povo seja edificado, o teu reino expandido neste lugar, e a tua glória seja manifesta e o teu nome seja exaltado para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os historiadores falam do funeral de um rei chamado Luís XIV. Foi rei da França nos anos de 1643 a 1715. Esse rei também era conhecido como Luís o Grande. E no seu funeral, a catedral principal estava repleta de súditos, de nobres, de gente da nobreza, pessoas que estavam ali enlutadas, prestando as suas últimas homenagens ao grande rei, o grande Luís. E estrategicamente o salão achava-se bastante escuro. Diz os historiadores que apenas uma vela iluminava o caixão que continha os restos mortais do monarca, do rei Luís XIV. E no momento devido, o bispo responsável pela cúria, pela igreja daquele local, chamado Jean Baptiste, e que estava responsável por trazer a mensagem durante o funeral, levantou-se, subiu ao púlpito e, para a surpresa de todos, foi lá e apagou o pavio da vela, a única vela acesa no recinto, o qual tinha o propósito de simbolizar a grandeza do rei. Aquela vela foi colocada estrategicamente ali no caixão para simbolizar a grandeza do rei. Então, no meio da escuridão, o bispo disse 4 palavras: somente Deus é grande. Somente Deus é grande. Apesar de haver alguns que questionassem e que discordassem da ação do clérigo, considerando desrespeitosa para com o rei Luís o Grande, e estava ali com o propósito de render aquele rei uma grandeza acima da sua humanidade, um fato diante de todos era inquestionável: a grandeza do rei Luís fora limitada pela morte. Qual é a grandeza daquele homem diante da morte, em um corpo e agora já entrando em estado de decomposição? Onde estava a grandeza daquele homem, que mesmo sendo chamado de o Grande, foi detido e reduzido diante dos limites impostos pela morte? Davi, o escritor do Salmo 139, concorda enfaticamente com isso. Quando a gente olha para essa passagem, a gente vê aqui descrita a grandeza de Deus. Nós cantamos isso várias vezes no culto, prestei atenção nos cânticos aqui entoados, falamos diversas vezes de que Deus é grande, mas quais são as implicações disso para a nossa vida? Cantamos aqui, Deus é grande, não há Deus, outro Deus como o Senhor, o grande rei. Quais são as implicações disso na nossa vida? Para Davi tinha muitas implicações, porque no contexto em que ele escreve este salmo, ele está sendo perseguido injustamente por inimigos. Há muitos adversários que o estão perseguindo neste momento, razão pela qual nos parece que Davi está em fuga. Na sua descrição, dá-se a impressão de que Davi está buscando lugares distantes para se esconder.
para fugir dos seus problemas. Só que Davi faz o que é certo, porque diante da injustiça que o leva a essa possibilidade, a esse pensamento de fuga, de fugir dos seus problemas, ele resolve orar e recorrer a Deus para que Deus seja o juiz da sua questão, o juiz da sua causa, e que venha e que haja com justiça com respeito aos seus perseguidores, que são iníquos e que afrontam o próprio Deus. E longe de ser um clamor da desesperança por parte de Davi, a despeito dessa condição totalmente adversa, parece que nós temos aqui um homem em fuga, né? Tentando fugir da presença de Deus ou dos adversários, na verdade dos adversários. O que se vê é a confiança de Davi, no momento em que ele para pensar na grandeza de Deus, a despeito de sua condição totalmente adversa, mesmo diante das tribulações. E ao pensar em Deus, ele é lembrado e conclui que Deus não tem limites. O Deus em que ele crê é um Deus ilimitado nas suas ações, que o poder dos seus perseguidores não era nada diante do poder soberano, de que as tramas, as manipulações, as maquinações que aqueles reis estavam elaborando, as escuras, eram todas conhecidas por Deus. Deus sabia de tudo. O Deus que sonda os corações, que sabe quais são as intenções de cada pessoa. Ele chega à conclusão que o alcance das linhas, das lanças inimigas, das flechas inimigas, dos cavaleiros inimigos, não era maior do que o alcance da presença e da proteção de Deus. Por isso, com profunda convicção, com confiança, ele lança a Deus o seu clamor de livramento e por justiça na sua vida. E ao fazer isso, Davi revela esse caráter divino, algumas qualidades, alguns atributos de Deus, pelos quais ele é realmente o único a ser reconhecido como o Deus grandioso, o Deus ilimitado. E algumas lições a gente tira aqui. Há muitas. Quero destacar 4 nesta noite. Lições a respeito deste Deus grandioso e ilimitado. A primeira lição que a gente aprende aqui, na oração do salmista, na oração de Davi, é que ao orar, ele se dirige ao Deus que conhece todas as coisas, o Deus onisciente, o Deus que sabe de tudo. A fim de concretizar o seu pedido por auxílio, vindo de um julgamento justo, Davi recorre ao conhecimento que Deus tem daquilo que é oculto aos homens. Os homens podem fazer as coisas às escondidas, mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, o Senhor sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, Tu sabes como eu sou. E na sequência do texto, Davi vai se referindo não apenas a Deus saber quem Ele é, mas a tudo aquilo que Ele fazia que estava ligado à sua existência. Deus não sabe somente os nomes, os detalhes da nossa vida, mas Ele sabe tudo aquilo que está ligado à minha existência, todas as circunstâncias, tudo o que ocorre na minha vida. É claro que Davi não está se julgando aqui como alguém perfeito, sem pecado, mas a menção do fato de Deus conhecer todos os seus caminhos, conforme diz, serve ao propósito de apontar o tratamento injusto e merecido por parte dos perseguidores.
O Senhor sabe o que está acontecendo, os meus caminhos. O Senhor sabe também o que estão fazendo comigo, as injustiças que estão promovendo contra mim, contra o meu nome. E Davi vai dizendo que esse conhecimento de Deus não vem durante o seu convívio com os homens. Não, Deus já sabia de antemão tudo o que haveria de acontecer. Antes que as coisas acontecessem, Deus já sabia de tudo. E ele faz a seguinte afirmação: mesmo quando a palavra ainda não está na minha língua, mesmo ainda que não existam os pensamentos na minha mente, as sinapses do meu cérebro, o Senhor já sabe, até os meus pensamentos, antes deles se formarem na minha mente, antes mesmo da palavra sair por minha boca. Tu conhece completamente, o Senhor sabe todas as coisas. Ele está dizendo que cada detalhe da nossa vida está aberto diante de Deus. Independente da nossa situação imediata, Ele nos conhece absolutamente. E mesmo o mais íntimo dos excessos das nossas mentes são como diante dele um livro aberto. Deus não toma conhecimento dos fatos que acontecem na nossa existência no momento em que elas acontecem. Alguém puxou meu tapete. Deus, puxaram o tapete do meu filho. Não. Ele já sabia. Ele já sabia das intenções de cada um. Ele já sabia dos planos que surgiriam. Porque Ele é Deus, é o Deus que sabe todas as coisas. E toda a nossa vida é conhecida por Deus. E são aqui expressas nas palavras sair e deitar-se. Quer dizer, eu me levanto, eu volto de casa. Deus sabe de tudo. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Cada palavra, cada pensamento meu e dos outros a meu respeito, Deus já sabe. Nada está oculto de Deus, visto que o seu conhecimento não tem limites. Todo o nosso ser, todo o nosso interior está diante de Deus. E Davi chega à seguinte conclusão: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Senhor, só de pensar, de tentar refletir, de que o Senhor sabe todas as coisas, isso é maravilhoso, é surpreendente. Embora eu não consiga compreender estas coisas, assimilar tudo isso, mas meu Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor conhece tudo a meu respeito. Antes que as coisas aconteçam, o Senhor já sabia. O Senhor já sabia do que haveria de acontecer o que aconteceu lá no meu passado. O Senhor já sabia de antemão. O Senhor sabe o que está acontecendo agora. O Senhor sabe o que vão fazer no futuro com respeito à minha existência. E eu fico maravilhado diante de Ti por tal conhecimento. Veja que o medo, o pânico por causa das dificuldades, foi substituído por esse sentimento da grandeza. Ele fica extasiado diante da grandeza do conhecimento de Deus. Mas não só isso. Na sua oração, na sua contemplação de Deus, ele se lembra de uma outra verdade. Se você observar nos versículos 7 a 12, está revelado aí de que Deus está em toda parte. Deus não é apenas onisciente, mas Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. E Davi não mantinha nenhum sentimento supersticioso de que longe do tabernáculo de Davi, que ele estava ali na sua época, Deus não estaria, porque havia uma ideia que o lugar da habitação de Deus era somente no tabernáculo e depois no templo. Deus não estaria em outro lugar. Ele se lembra de que Deus está em toda parte. Ele sabe que a presença divina o acompanha por todos os lugares. Como ele vai dizer no outro salmo: o Senhor é a minha sombra, a minha direita. Para onde eu for, o Senhor vai. O Senhor sempre está presente. O Senhor está sempre me olhando. Os vigias humanos cochilam, dormem, se cansam, mas o Senhor não pestaneja. O Senhor está sempre atento, o Senhor não dorme, está sempre presente, me olhando, me acompanhando, me cuidando, conduzindo pela mão.
Não há nenhum lugar em que eu possa estar que o Senhor não esteja. É por isso que ele faz as seguintes perguntas: onde me distanciarei? Aonde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? São perguntas retóricas, ou seja, cuja resposta é uma só. Para onde que eu possa ir que o Senhor não esteja? Resposta é: lugar nenhum. Lugar nenhum. Não importa para onde eu vá, nos confins dos mares, em outras galáxias, nas profundezas da terra, se eu lá me esconder, o Senhor estará lá também. Não há escape da tua presença. Se eu vou para longe, o Senhor está ali. Se eu volto, eu encontro o Senhor. A sua mão me alcança, me mantém sob seu controle. Deus não apenas sabe todas as coisas, mas está em todo lugar. Sabe qual é muitas vezes a atitude da gente diante dos problemas? Tentar fugir dos problemas, não é? Eu estou com um problema na minha vida, eu vou mudar de cidade. Eu estou com um problema na minha igreja, eu vou para outra igreja. Vou para um outro lugar, aí os problemas, não é? Tem endereço, tem residência, tem CEP. O problema tem endereço, não é? Tem CEP. É assim? Não, o problema acompanha a gente. Para onde a gente vai, os problemas vão também. Fazem parte da nossa existência. Não dá para fugir dos nossos problemas. Não adianta ir para um lugar distante. O que importa é que, mesmo tendo os nossos problemas, Deus está presente nas nossas vidas. É isso que importa. Não adianta fugir. Eu não vou fugir dos problemas, muito menos de Deus, da presença de Deus. Quem resolve os meus problemas é Deus, não é mudança de endereço. É Deus quem muda a minha vida. É Deus quem muda as minhas circunstâncias. Não importa para onde eu vá, porque por mais distante que seja, também ali a tua mão me conduzirá e a tua destra me segurará com firmeza. É isso, meus irmãos, Deus segurando as nossas mãos, onde quer que a gente esteja, não importa os problemas. O Deus presente, que nos segura, como um pai segura nos seus braços o seu filho, o fortalece, o ajuda a caminhar para que não venha a tropeçar. É o Deus onipresente. Para Deus não há distância, para Deus não há claro, não há escuro. Aqueles que maquinam na escuridão, para Deus é a mesma coisa. Ele está ali, Ele sabe de todas as coisas. Ninguém se esconde, ninguém se ausenta da presença de Deus. Há uma terceira verdade nesta oração que Davi faz, porque ele sabe que se dirige ao Deus que tudo pode. É a onipotência de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares, Deus tem todo o poder, Deus pode todas as coisas, e a gente vê isso nos versículos 13 a 18, e para exemplificar o poder de Deus, a grandeza de Deus, Davi olha para si mesmo, né? É interessante como a gente pode ver a grandeza de Deus olhando para o universo, para as estrelas, pensando nas galáxias, e ali a gente vê a grandeza do poder de Deus. Mas como a gente pode olhar para dentro da gente e perceber como Deus é grande? E Davi se lembra da sua gestação. Ele diz: pois tu formaste as minhas entranhas, tu me teceste no ventre da minha mãe. Ele está pensando nos 9 meses de gestação, quando ele estava ainda no ventre da sua mãe. Alguns entendem entranhas aqui como sentimentos. Pode ser o meu lado emocional, o meu jeito de ser, mas também é a nossa formação, o nosso corpo sendo formado lá no ventre da sua mãe, da nossa mãe. E Davi é capaz de ver o poder de Deus em fazer todas estas coisas.
Olha, eu fico pensando que naqueles dias eles tinham muito menos informações científicas a respeito de anatomia do que nos nossos dias, né? Hoje a gente conhece muita coisa, sabe muito de anatomia. Nós temos informações. Há muito tempo a gente pode ver a criança lá no ventre da mãe e saber qual é o sexo da criança. Isso já é muito antigo, né? Imagina que eles tinham essa tecnologia naqueles dias. Não tinham nem ideia como é que a criança se formava. Mas Davi, no pouco que ele sabia, ele ficava extasiado diante de Deus, por ver o poder de Deus na sua vida, sendo gerada lá no ventre. Não sei você, eu já passei por situações assim, eu vivi momentos difíceis e até mesmo, há não muito tempo atrás, ao descobrir certas coisas a respeito da minha casa, da minha família, da minha formação. Coisas tristes, difíceis que eu não tenho tempo para falar para vocês aqui. Mas quando a gente começa a pensar lá no ventre, fiquei imaginando esse salmo e pensando lá no ventre da minha mãe, Deus cuidando da minha vida, da minha formação. Quando muitos dos meus irmãos foram abortados, se vocês querem saber, pelo meu pai, que era médico e que induziu o aborto de vários fetos da minha mãe, e Deus me preservou. Eu fico pensando nisso. Lá no ventre da minha mãe eu fui poupado para vir à existência. Talvez você olhe para a sua vida e diz: a minha vida é muito complicada, é uma droga, é tanto problema, as coisas sempre se complicam, nada dá certo. Meu irmão, você está aqui, você está com vida, Deus está cuidando de você. Pense nisso. Talvez você teve uma infância difícil, muitos nem conheceram os pais, mas lembre-se disso, lá no ventre da sua mãe, Deus estava formando você de forma maravilhosa, de forma assombrosa, diz a palavra. Poder de Deus, desde o início da sua geração, da sua gestação, Deus estava cuidando de você, da sua vida. E é por isso que Davi diz: Senhor, eu te rendo graças, porque os teus prodígios são maravilhosos, os seus feitos são grandiosos, são portentosos, tudo é perfeito, tudo que o Senhor faz. E sabe, todos os meus dias foram planejados, escritos no teu livro, quando nenhum deles existia. Todos os meus dias foram planejados pelo Senhor. Tudo o que acontece na minha vida é pelo teu poder. Tudo foi planejado quando nenhum dia existia. Poder de Deus na tua vida, por mais insignificante que você ache que ela seja, Deus planejou a sua vida desde o ventre da sua mãe, de forma maravilhosa. Portanto, não olhe para os problemas. Os problemas que você tem são maiores do que o teu Deus? Não. Não são. O Deus que te formou, que te criou, que te salvou, que te regenerou, que te trouxe aqui neste lugar para conhecê-lo, para conhecer a sua palavra. O Deus cujo poder é ilimitado, é grande, para fazer tudo o que Ele deseja, tudo o que Ele planejou, tudo o que Ele determinou. E em quarto lugar, Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar, Deus tem todo o poder, e Deus julga com justiça. Quarta verdade que eu quero destacar com você e refletir com você nessa noite, a fim de que a gente saia daqui fortalecido, enfrente os nossos problemas de cara aberta, de peito aberto, confiantes em Deus. Deus julga com justiça. Fica claro na parte final do Salmo,
versículos 19 a 24. Ele enaltece não só as capacidades ilimitadas de Deus em termos de conhecimento, de presença, de poder, mas fala da justiça de Deus. Nos lembremos que Deus está que Davi está se referindo aos inimigos que não temiam a Deus e que o perseguiam, agindo hipocritamente com falsidades na sua vida e diante do Senhor. Ele diz: olha, Senhor, eles falam com más intenções, teus inimigos, que são meus inimigos, se levantam para falar mentiras. Quem não tem alguém assim na sua vida? Com certeza, né? Estão cheios de... Todos nós temos pessoas assim ao nosso redor. Fazem parte do processo da nossa vida, dos dias determinados por Deus, planejados por Deus, para a nossa existência, para que a gente aprenda a confiar em Deus. E aí, Davi vai dizer: Senhor, se o Senhor acabasse com o ímpio, Senhor, o Senhor sabe que eu os abomino, com ódio consumado, os teus inimigos são os meus inimigos de fato, eu não quero apoiar em nada aquilo que eles fazem, eu não sou conivente com eles, eu quero fazer o que é certo. Por isso, Senhor, age com justiça na vida desses. Mas é interessante que Davi agora para de olhar para os seus inimigos na parte final, e ele começa a olhar para si mesmo, porque ele sabe que o juízo de Deus é imparcial. Deus não age com parcialidade. Ele se lembra de que todos estão diante dos olhos de Deus, de modo que, apesar da sua inocência nessa situação, ele sabe, ele se lembra que ele é pecador também. Ele disse: espera aí, eu estou pedindo a Deus justiça na vida dos meus adversários. O Deus que sabe tudo, o Deus que está presente em todo lugar, o Deus que tem todo o poder, o Deus que discerne todas as coisas com perfeição. E a minha vida? Eu sou inocente nessa situação, mas em outras situações. Aí ele diz, ele ora: sonda-me, ó Deus. Ele para de se preocupar com os adversários e preocupa-se consigo mesmo. Sonda-me, ó Deus, observa o meu coração, examina-me e observa a minha vida. Está lá nos versículos 23 e 24. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Existe uma tendência dos nossos dias de atribuir tudo ao diabo. Hoje tem demônio para tudo. Tem demônio do adultério, tem o demônio da mentira, tem o demônio da falsidade, tem o demônio da calúnia. Aí eu caluniei o irmão, foi o diabo. Eu adulterei, foi o diabo. Mas, irmãos, o diabo não carregou os seus pecados. Quem carregou os seus pecados foi Jesus. Ele nunca vai carregar os seus pecados. Quem carrega os seus pecados é Jesus. É claro que Ele é o tentador, Ele é o adversário das nossas almas. Ele nos acusa, Ele planeja, Ele faz armadilhas para que a gente caia e se desvie dos caminhos do Senhor. Mas o responsável por isso é você. Porque mesmo em toda tentação que a gente sofre, que Deus permite, Deus também nos mostra a porta de escape. E se você não segue o caminho dado por Deus para fugir da tentação, a responsabilidade do pecado é sua. Então saiba que o principal problema está em você. Não é só o adversário. Você é o principal responsável.
Não lance a culpa para o diabo. E é por isso que Davi diz: Senhor, eu estou inocente nessa situação, mas sonda o meu coração, conhece, prova, examina, né? Há 4 verbos aqui dessa ação investigativa, investigadora de Deus nas nossas vidas, lá no interior do nosso ser, para mostrar o nosso comportamento, as nossas tendências, os nossos desejos, os nossos segredos, às vezes na ignorância, mas estão lá, e a gente nem percebe, não é? É aquilo que a gente chama na psicologia de mancha cega, que eu não sei da minha vida, nem outras pessoas sabem a meu respeito, mas que estão lá, só Deus conhece. Por isso, examina, investiga, considera, observa, analisa, atenta minuciosamente. É a mesma palavra utilizada lá nas instruções para preparação para a ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, esquadrinha os meus pensamentos. Esquadrinhar, investigar cada área, tudo detalhadamente, pedaço por pedaço. Lembra dos gibis, as histórias em quadrinhos? Cada cena, cada quadrinho, para dar a ideia do todo, do movimento. Lembra dos filmes antigos, aqueles filmes de rolos? São fotos, uma série de fotos que por segundos são tantas imagens que passam ali, que trazem a ideia de movimento. Mas se você pegasse um rolo de filme daquele antigo, você via cada quadrinho do movimento. Davi está dizendo: Senhor, esquadrinha o meu interior, sabe? Vê cada detalhe, vê se tem alguma coisa errada ali no meu comportamento. Mostra para mim, Senhor, que eu quero me corrigir. Esquadrinha o meu andar, é no meu dia a dia. Esquadrinha o meu deitar, quando eu estou isolado lá no meu quarto e ninguém sabe. Vê se alguma coisa em mim. Conhece todos os meus caminhos. Senhor, sonda é o outro verbo. O terceiro verbo, que é a ação de examinar profundamente todo o interior, como se fosse com o auxílio de uma sonda, não é? O aparelho do qual é possível conhecer o fundo do mar, não é? O subsolo, a atmosfera, sonda meteorológica, o espaço, sonda espacial, o nosso organismo, sonda uretral, sonda vesical. Daí a oração do salmista: sonda-me, põe uma sonda dentro de mim, Senhor, que vai lá no meu coração. Coração aqui antigamente expressava a sede dos nossos desejos, das nossas intenções. Vê se há algum pensamento, alguma intenção maligna, mostra para mim. Sabe, é muito mais do que uma autocrítica. Fazer uma autocrítica. Salomão disse com muita sabedoria, em Provérbios capítulo 21, versículo 2, que na autocrítica, ou seja, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. O cara vai lá fazer a autocrítica: ah, está tudo certo, eu não paguei aquela conta, eu sabia que eu não tinha dinheiro para fazer aquela compra, mas eu comprei, agora não tem dinheiro para pagar, mas está tudo certo, eu fiz o que era certo, eu falei o que não devia daquele irmão impensadamente, antecipadamente, caluniei, mas está tudo certo, está tudo reto, está tudo correto, nada errado. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Autocrítica nem sempre funciona, mas o Senhor sonda os corações. É Deus quem traz à tona as realidades mais ocultas da nossa vida. E o quarto verbo é provar. Prova-me é submeter a pessoa a um teste. A ideia de provar é testar, para ver como ele pensa, como ele sente, como ele reage. Assim como o crisol prova a prata e o forno o ouro, o Senhor prova os corações.
Provérbios 17, versículo 3, pôr à prova o nosso interior. Aí você ora assim: Senhor, prova-me. Aí está difícil o problema, aí Deus manda outra prova para você, não é? Porque às vezes naquela circunstância você não está percebendo. Por que vem prova nas nossas vidas? Para Deus conhecer quem nós somos? Ele não sabe todas as coisas? Para que Ele manda a prova? Não, é para que a gente se conheça, é para que a gente se corrija. Prova vem para você sair aprovado ou reprovado, mas todo mundo quer sair aprovado, porque está fazendo o que é certo. Prova é para o nosso próprio conhecimento, conhecimento de nós mesmos. Mas isso é muito bom, porque Deus é justo, é o juiz que julga com justiça, e sendo assim, sendo examinado por Deus, esquadrinhado, sondado, provado por Deus, e se conhecendo agora com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos de fato caminhar com tranquilidade, com segurança na presença de Deus, sabendo que estamos fazendo o que é certo e que glorifica o seu nome. Salmo 139 é maravilhoso. Deus conhece perfeitamente tudo que existe, tudo que virá a existir, sem qualquer dificuldade, sem qualquer incompreensão ou qualquer desatenção da parte de Deus. Deus não perde detalhes das nossas vidas. Deus está em toda parte. Não existe lugar algum em que essa atuação seja menor ou menos frequente. Deus tem todo o poder para fazer todas as coisas. Não apenas isso, fazer de forma inteligente, de forma maravilhosa, minucioso, perfeito, lindo, admirável, sem que para isso tenha que se esforçar para fazê-lo. Não há nenhum esforço da parte de Deus para fazer estas coisas. Deus não se contenta com menos do que deveria fazer. Tudo que Deus faz é na medida, é perfeito. E por causa disso, Ele julga com justiça. Vê tudo o que fazemos, conhece cada intenção do profundo do nosso coração. Ele vê as ações dos nossos adversários e tem todo o poder, toda a autoridade para julgar e punir aqueles que são rebeldes e que não se arrependem dos seus caminhos. Essa realidade é maravilhosa. Para o ímpio, isso vai gerar o quê? Medo, terror, pânico. Talvez haja pessoas aqui que estão saindo daqui com medo, pânico, porque sabem dos seus erros e não querem se corrigir. Eu não sei, mas lembra, Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus está em todo lugar, Deus age com justiça perfeita. Deus vai agir com justiça na vida dos nossos adversários. E para aqueles que de fato querem andar nos caminhos de Deus e se corrigir, isso é motivo de alegria. É para sair daqui extasiado, confortado, alegre, vitorioso. Não precisa decretar vitória não, meu irmão. Só faz o que Deus diz. Obedeça a palavra de Deus. Confie na grandeza de Deus, porque Ele já decretou todas as coisas. Não tem que decretar nada. Eu não sei quanto a você, mas para mim esse conhecimento é maravilhoso demais. Eu poderia ficar aqui horas falando com vocês a esse respeito. É maravilhoso demais. E a conclusão? Lembram? Alguém aqui se acha grande demais? Não. Somente Deus é grande. Não se preocupe com os políticos, com os governantes que estão no poder. Eles têm a máquina na mão, eles têm o poder. Estamos vivendo essa situação, desemprego, vamos passar a fome. Somente
Deus é grande, somente Deus tem poder ilimitado. Se conforte com isso, vá em frente, confie no Deus que ama você e que deu a maior prova de amor por você, enviando seu filho para morrer no seu lugar. O Deus que tudo faz, cujo poder é grandioso e que ama eu e você de uma forma incompreensível. Confie nesse Deus, o Deus grandioso e ilimitado. Somente Deus é grande. Que Deus nos abençoe. Amém.